Derivação implícita, parte 3. Vamos fazer alguns exercícios para ficar claro qual é a ideia da derivação quando a função é dada de forma implícita. Neste caso aqui, é um caso um pouco diferente, porque eu tenho a função dada de forma explícita, ou seja, y igual a f de x elevado a g de x está na forma explícita, porque eu consigo isolar a variável independente em um dos lados da equação, que no caso aqui é o lado direito. Tá? Bom, mas eu quero resolver, calcular essa derivada dessa função usando as ideias da derivação implícita. Como é que nós vamos fazer isso? Note bem, nós não aprendemos nenhum método para derivar y igual a f de x quando o expoente aqui, no caso g de x, é uma função de x. Então, nós não sabemos derivar essa função. E esse g de x como expoente está causando problemas, e é por isso que a gente não consegue ou não sabe calcular a derivada com os métodos já aprendidos. Então, se g de x como expoente é um problema, a minha ideia inicialmente é tirar esse g de x daqui. Bom, como é que a gente tira um expoente de uma função? Então, uma ideia para a gente fazer isso é aplicar logaritmo nela. Se eu aplicar logaritmo natural aqui nessa minha função, eu vou ter logaritmo natural de f de x elevado a g de x, e aí esse g de x vai poder passar, né, para trás do logaritmo, multiplicando o logaritmo. Ou seja, nós vamos usar usaremos a seguinte propriedade dos logaritmos, né? Seguinte propriedade dos logaritmos. Então, logaritmo de a elevado a b é igual a b logaritmo de a. E aí, nós passamos esse expoente, né, para trás do logaritmo e, portanto, eliminamos o expoente da nossa função. Bom, e aí, vamos aplicar essa ideia aqui. Aplicando o logaritmo a ambos os lados de y igual a f de x elevado a g de x, nós temos que aplicar a ambos os lados para que a equação continue a mesma. Então, ln de y vai ser igual a ln de f de x elevado a g de x. Bom, isso equivale a, agora esse g de x eu posso passar para cá, para trás do logaritmo, ln de y igual a g de x ln de f de x. Aqui, por outro lado, eu sei que ln de y, eu vou passar agora tudo para o primeiro membro, g de x, ln de f de x igual a 0. E agora eu tenho y definida implicitamente como uma função de x. Então, nós saímos de uma situação em que y era dada de forma explícita e encontramos uma equação em que agora a função é dada de forma implícita. Bom, e aí vamos calcular a derivada da mesma forma que nós fizemos anteriormente, né? Então, vamos passar para outra página. Bom, e aí, repetindo, nós temos ln de y menos g de x ln de f de x igual a 0, onde agora nós podemos usar a ideia de derivação implícita juntamente com regra da cadeia, porque y é uma função de x, e obter, no final, a derivada de y igual a f de x elevado a g de x. Então, vamos derivar isso, novamente, ambos os lados da equação. Então, logaritmo de y menos g de x logaritmo de f de x
igual à derivada do zero. E aí, nós vamos calcular essa derivada aqui em relação a x. Então, vamos primeiro calcular a derivada de logaritmo de y, depois vamos calcular a derivada dessa outra parte aqui. Então, a derivada de logaritmo de y é 1 sobre y, 1 sobre a função, vezes a derivada da função. Né? E aí, aqui nós temos que ter que y é maior que zero. Ok? Porque senão não faz sentido calcular o logaritmo de y. Ok. Menos. E agora a derivada dessa segunda parcela aqui. Mas a derivada da segunda parcela, ela é um produto. Então, a gente aplica a regra do produto. Então, a regra do produto seria aqui menos a derivada da primeira função vezes a segunda, mais, ou no caso, menos a primeira vezes a derivada da segunda função, que é 1 sobre a função vezes a derivada da função. Isso igual a derivada do zero, que é zero. Ok? Bom, aí nós podemos fazer o seguinte, podemos isolar do lado esquerdo tudo que tem y e y', e do lado direito tudo que tem somente função de x. Então, vou ficar com 1 sobre y', igual. Então, do lado direito vai ficar g' de x, ln de f de x, mais g de x sobre f de x, f' de x. E, portanto, se nós passarmos o y multiplicando o lado direito da equação, e lembrando que y igual a f de x elevado a g de x, né, nós temos, portanto, a expressão da derivada de y em relação a x. Então, fica g' de x, ln de f de x, mais g de x sobre f de x, f' de x, vezes f de x elevado a g de x. Ora, mas é claro que nós não vamos decorar essa fórmula para uma função y dada por f de x igual a g de x, porque é humanamente impossível decorar uma fórmula dessa tão grande. Mas nós podemos, dada a circunstância e dadas as funções f de x e g de x, né, e y dada dessa forma, nós podemos aplicar o mesmo procedimento e encontrar novamente a derivada dessa função. Então, vamos ver isso no próximo exemplo. Então, o próximo exemplo é o exemplo 3, calcule a derivada Próximo exemplo, exemplo 3, calcule a derivada de y igual a x elevado a x ao quadrado menos e elevado a x. Então, nesse caso, f de x é x e g de x é x ao quadrado menos e elevado a x. Mas nós vamos repetir o procedimento que nós fizemos anteriormente para calcular a derivada y'. Então, a primeira coisa que fizemos foi aplicar logaritmo em ambos os lados da equação. Então, aplicando logaritmo, temos.
E aqui eu quero fazer uma ressalva em que y é sempre positivo, né? X também é sempre positivo, para que a gente possa calcular, né, e aplicar o logaritmo sem problemas. Então, logaritmo de y vai ser igual ao logaritmo de x elevado a x ao quadrado menos e elevado a x, que equivale a logaritmo de y igual a x ao quadrado menos e elevado a x logaritmo de x. E aí nós podemos agora, com essa forma, aplicar, ou seja, calcular a derivada em relação a x de ambos os lados da equação. Então, calculando a derivada em ambos os lados da equação em relação a x, temos então vamos ter o seguinte: 1 sobre y vezes y' vai ser igual a derivada desse produto em relação a x, a derivada da primeira. A derivada da primeira é 2x menos e elevado a x vezes a segunda, mais a derivada, ou seja, a primeira, vezes a derivada da segunda, mas a derivada da segunda é só 1 sobre x. Ok? Então, y', agora eu passo y multiplicando o lado direito, e y, recordando, é x elevado a x ao quadrado menos e elevado a x. Então, x elevado a x ao quadrado menos e elevado a x, vezes isso tudo aqui do lado direito, 2x menos e elevado a x, logaritmo de x, mais x ao quadrado menos e elevado a x sobre x. E com isso finalizamos, conseguimos calcular y'.